Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos iniciando o livro de Gálatas, que na verdade é uma carta que Paulo escreveu às igrejas da região da Galácia. Amém? Que dia maravilhoso! Dia 409 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos lá comigo? Bom, se você não assistiu ainda o vídeo explicativo desse livro de Gálatas, do Bible Project, vai lá, já mandei no WhatsApp, se você está escutando aqui via YouTube ou via Spotify ou outro canal, vai lá no YouTube, Bible Project, e acessa e assiste o vídeo, porque traz muita explicação maravilhosa sobre esse livro. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. Versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então ele faz aqui a introdução, falando dele, um apóstolo não da parte de homens, porque na verdade, lembrem, lá em Atos, ele perseguindo a igreja, ele teve aquele momento onde ele caiu do cavalo, onde ele ficou cego e ouviu a voz que vinha do alto falando: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele ouviu do próprio Jesus, foi batizado no Espírito Santo, e com essa experiência que ele teve com Jesus, ele pode se declarar aí, chamado diretamente por Jesus, um privilégio de poucos, privilégio de poucos. Então, no versículo 2, ele continua aqui, versículo 2 falando: e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, da região da Galácia. Versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Essa saudação, graça e paz, é interessante, porque graça é favor imerecido, que tem tudo a ver com aquilo que ele vai trazer de ensinamento nesse livro aqui. E paz é algo, é uma sensação de bem-estar que vem de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, independente de qualquer circunstância de vida. E é isso que ele traz também nessa carta aqui. Então, graça e paz. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Essa paz e a graça só podem vir de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou por si mesmo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. É o que Jesus fez. Ele se entregou, não por ele, mas pelos nossos pecados, em favor de nós, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai Deus. Foi Deus Pai que enviou Jesus, seu Filho, para morrer por nós. Lembra, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele está falando isso aqui. Pela vontade de Pai, Jesus veio para morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos tirar. Olha só, é como se nós estivéssemos, as nossas raízes estivessem crescendo nas coisas erradas, nas coisas desse mundo. Então ele vem nos desarraigar, tirar a raiz, para nos plantar em uma terra boa, uma terra fértil, uma terra pura. Amém? Versículo 5.
a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Toda honra e toda glória a Jesus, toda honra e toda glória a Deus Pai. Amém? Vamos até o versículo 9 hoje, tá? Nesse primeiro dia. Nos preparando, aquecendo os motores aí para esse livro. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha só. Aqui Paulo já começa a preparar a chibatada, né? Já começa a preparar e a exortação que você vai ver que vai vir forte. Ele está falando, me admira que vocês tão rapidamente já estão passando para um outro evangelho. É diferente daquele da graça de Cristo, né? Continuando aqui no versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quer dizer, pessoas que estão pegando o próprio evangelho de Cristo, olha, isso já vem acontecendo desde lá do começo da igreja primitiva, gente. Não é novidade isso. O que acontece hoje, né, a gente vê distorções, né, distorções de todas as formas, mas isso já vem acontecendo desde lá do começo. Eles já pegavam o evangelho simples que Jesus pregou, muito simples, e começavam a colocar, adicionar coisas, adicionar doutrinas, dogmas, leis e etc., coisas que tinham que ser cumpridas, né? E a gente vai chegar lá, o porquê que ele está falando sobre isso. Ele está começando aqui a explicar o porquê, né? Que ele está se admirando, me admira de vocês já estarem passando para um outro evangelho, que na verdade não é outro, é o mesmo evangelho, só que com algumas distorções de algumas pessoas. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, olha só, se alguém, mesmo que seja um anjo, comece a pregar algo que seja além daquele evangelho simples que vos temos pregado, seja anátema. O que quer dizer anátema? Anátema é uma condenação. Anátema é uma expulsão da igreja, que essa pessoa seja expulsa desse convívio, porque ela está distorcendo. É muito sério isso. É muito sério. Não pode se brincar com a palavra de Deus. Não pode se brincar de Deus. Tá? E ele reforça aqui no versículo 9. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Ele fala mais uma vez, seja condenação, seja condenado. Não dá. Então, ele já começa preparando aí, porque ele vai explicar. Ele vai explicar o que está acontecendo e alertando, abrindo os olhos daquelas igrejas lá da região da Galácia, e não só aquelas igrejas, mas abrindo os nossos olhos, nós que estamos, né, nos aproximando de Deus, né, as pessoas vêm, e às vezes é muito fácil, né, uma pessoa que começa a se aproximar, começa a se apaixonar por Jesus. Então tem que ter muito cuidado, a pessoa ela tem que saber o evangelho puro, o evangelho simples, o evangelho de Deus. Por isso a importância de lermos a palavra, para que não venhamos a aceitar pregações que vão além daquilo que está aqui na palavra de Deus, ou que vá contra ou que vá além. Amém? Então a gente fica por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua do versículo 10 e esse livro, se prepare, porque tem muita exortação que vai trazer discernimento, que vai trazer entendimento para a nossa caminhada com Deus. Amém? Um beijo no coração
e até o próximo dia do projeto.